Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao canal Dose Diária de Ânimo. Eu sou a Andresa Lima e hoje eu trouxe para você mais um vídeo da série Heróis da Fé. Mas antes de eu iniciar, eu quero te convidar a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ativar o sininho de notificação para você ser notificado toda vez que nós lançarmos um vídeo novo. Agora, quero falar um pouco sobre o homem que se transformou em um ícone da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos por meio de protestos pacíficos e fez alguns dos discursos mais lendários do século XX. Bem-vindo ao resumo da vida de Martin Luther King. Martin Luther King Jr. nasceu em 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, Geórgia. Filho de Alberta Williams King e do reverendo Martin Luther King. Ele era o primogênito e recebeu o mesmo nome do pai. Os parentes o chamavam de ML. Nos 12 primeiros anos de sua vida, ele morou na mesma casa junto com seus pais, avós, irmãos, tias, tios e outros residentes. 2 quarteirões a oeste de sua casa ficava a Igreja Batista Ebenezer, a paróquia do avô e do pai Martim. Martin Luther King frequentou escolas públicas segregadas na Geórgia, graduando-se no ensino médio aos 15 anos. Ele recebeu o diploma de bacharel em 1948 pelo Morehouse College, uma distinta instituição negra de Atlanta, na qual seu pai e seu avô também se formaram. Após 3 anos de estudo teológico no Crozer Theological Seminary, na Pensilvânia, onde foi eleito presidente de uma classe sênior predominantemente branca, ele recebeu o BD em 1951. Com uma bolsa conquistada em Crozer, ele se matriculou em estudos de pós-graduação na Universidade de Boston, concluindo sua residência para o doutorado em 1953 e recebendo o diploma em 1955. Em Boston, ele conheceu e se casou com Coretta Scott, uma jovem de talentos intelectuais e artísticos incomuns. 2 filhos e 2 filhas nasceram dessa união. Em 1954, Martin Luther King tornou-se pastor da Igreja Batista Dexter, na Avenue em Montgomery, Alabama. Sempre um forte trabalhador pelos direitos civis dos membros de sua raça, King era, nessa época, membro do Comitê Executivo da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, a principal organização desse tipo no país. Desde muito novo, ele demonstrou seu carisma e sua firme decisão de lutar pela defesa dos direitos civis com métodos pacíficos, inspirando-se na figura de Mahatma Gandhi e na teoria da desobediência civil de Henry David Thoreau, as mesmas fontes que por esses mesmos anos inspiraram a luta de Nelson Mandela contra o apartheid na África do Sul. Em 1955, foi cogitada a ideia de um boicote. Pediram-lhe então que dirigisse essa manifestação. Era contra uma empresa de transporte público de Montgomery, na qual a injustiça havia sido cometida ao causar a prisão de uma mulher negra chamada Rosa Sparks, após ela se recusar a ceder seu assento a um branco passageiro. Martin Luther King convocou o boicote aos ônibus de Montgomery com as seguintes palavras: "Não temos escolha a não ser protestar." Foram muitos anos de notável paciência, a ponto de, ocasionalmente, darmos a nossos irmãos brancos a impressão de que gostamos da forma como nos tratavam. Mas esta noite estamos aqui para nos libertar dessa paciência que nos tornou pacientes com algo tão importante como a liberdade e a justiça. O boicote durou 382 dias. Em 21 de dezembro de 1956, depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou inconstitucionais as leis que exigiam a segregação dos ônibus, negros e brancos andavam de igual para igual nos ônibus. Em 1957, ele foi eleito presidente da South Christian Leadership Conference, uma organização formada para fornecer uma nova liderança para o agora florescente movimento pelos direitos civis. Os ideais para esta organização ele tirou do cristianismo, suas técnicas operacionais de Gandhi. Em 28 de agosto de 1963,
As 200.000 pessoas que marcharam em Washington em apoio aos direitos civis o ouviram fazer seu discurso mais famoso. Sonho com um dia em que esta nação se levantará para viver de acordo com sua crença. Na verdade evidente disso, todos os homens são criados iguais. Sonho com um dia em que meus 4 filhos vivam em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pela integridade de seu caráter. No período de 11 anos, entre 1957 e 1968, King viajou mais de 6 milhões de milhas e falou mais de 2.500 vezes, aparecendo onde quer que houvesse injustiça, protesto e ação. Enquanto isso, ele escreveu 5 livros, bem como numerosos artigos. Nesses anos, liderou um grande protesto em Birmingham, em Alabama, que chamou a atenção do mundo inteiro, proporcionando o que chamou de coalizão de consciência, inspirando sua carta de uma prisão de Birmingham, um manifesto da Revolução Negra. Ele planejou as campanhas no Alabama para o registro de negros como eleitores. Ele dirigiu a marcha pacífica em Washington, D.C., de 250.000 pessoas. Ele foi preso mais de 20 vezes e agredido pelo menos 4 vezes. Ele recebeu 5 graus honorários, foi eleito o Homem do Ano pela revista Times em 1963 e tornou-se não só apenas o líder simbólico dos negros americanos, mas também uma figura mundial. Depois de raciocinar repetidamente, Martin Luther King acreditava que resolver problemas locais nas relações humanas era inviável por causa da Guerra do Vietnã. As estratégias de King foram desafiadas. Em Chicago, ele foi publicamente contestado pelos batistas negros locais. Lá também, os manifestantes enfrentaram gangues de membros brancos da Ku Klux Klan, levando a confrontos. Em 1967, King associou-se aos líderes do movimento anti-guerra, independentemente da cor. A preocupação subsequente de King com o Vietnã e sua determinação de liderar uma marcha dos pobres em Washington colocaram sua vida em perigo. Aos 35 anos, Martin Luther King Jr. foi o homem mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Quando notificado de sua seleção, ele anunciou que entregaria o prêmio em dinheiro de $54.123 para o avanço do movimento pelos direitos civis. Martin Luther King entendia a igualdade racial como condição essencial da dignidade humana, a qual era legitimada no plano político pelos princípios da democracia, da qual sempre se declarou defensor, e na moral pelos princípios religiosos. Consequentemente, a ação voltada para a conquista dos próprios direitos jamais deve ser considerada como subversiva ou revolucionária. King não proclamou a violação da lei, mas sustentou que as leis injustas não podem ser obedecidas, porque se opõem à lei moral. Apontava o caminho do amor em oposição à inatividade dos negros passivos e ao ódio exasperado dos nacionalistas, e se machucou por não ter sido ajudado e compreendido pela Igreja Branca. Nesse sentido, King adaptou e desenvolveu o conceito de não violência de Gandhi, que soube aplicar de forma criativa em uma série de campanhas antissegregacionistas, que o tornaram o líder mais prestigioso do movimento pelos direitos civis norte-americanos. Em 4 de abril de 1968, Martin Luther King foi assassinado em Memphis, Tennessee. James Earl Ray, um presidiário branco que escapou da prisão, foi preso pelo assassinato considerado culpado. Em março de 1969, foi condenado a 99 anos de prisão. O local de nascimento e seu túmulo em Atlanta foram designados como locais históricos nacionais. Após sua morte, o movimento negro americano enveredou por um caminho mais abertamente revolucionário e violento, distante da inspiração cristã e liberal de King, cuja memória, apesar de tudo, continua sendo reverenciada e amada pelas massas de deserdados de sua raça. No mesmo ano do Nobel, o presidente Lyndon Johnson, sucessor de Kennedy após o assassinato, promulgou a Lei dos Direitos Civis, que estabelecia a igualdade de todos os cidadãos,
Segundo King, os negros tiveram que abandonar sua neutralidade política abstrata para construir alianças eleitorais e apoiar candidatos confiáveis, porque a influência negra no poder político é importante. Só então o verdadeiro objetivo da liberdade seria alcançado, pois o destino dos negros está ligado ao de toda a América. Seus princípios foram expressos além da célebre Carta da Prisão de Birmingham, 1963, publicada pela revista francesa Spirit em 1964, em numerosas obras, entre as quais se destacam Força para Amar, de 1965, e o Clarion, Trombeta da Consciência, de 1968, em que muitas vezes sua prosa, inspirada na tradição bíblica do protestantismo anglo-saxão, atinge momentos de alta emoção e humanidade, porque não podemos esperar. 1964 merece menção especial, na medida em que a exposição do seu credo político se alterna nessa obra com a evocação apaixonada dos acontecimentos do verão de 1963, vividos pelo próprio autor como protagonista. De grande valor como testemunho histórico, o livro é a história da libertação de um povo, obtida através do uso de uma arma poderosa e justa, que corta sem ferir e enobrece o homem que a maneja, a não violência. E agora, para terminarmos, eu quero deixar algumas frases de Martin Luther King. O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. O que me assusta não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons. Devemos aceitar a decepção finita, mas nunca perder a esperança infinita. E aí, você já conhecia a história de Martin Luther King? Conta para mim aqui nos comentários. Eu quero me despedir por aqui. Obrigada pela companhia. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.